Pessoal, esse tipo de vídeo que eu vou fazer agora aqui, geralmente são vídeos que não tem muito alcance, o pessoal gosta bastante de polêmica, né? E esse vídeo que eu vou fazer agora aqui é mais sobre um tipo de análise, percepção, essas coisas. E exatamente por isso que eu vou pedir para você ficar aqui até o final, deixar aqui a sua percepção, deixar seu comentário, sua opinião e pedir, é claro, que você compartilhe ao máximo esse vídeo aqui. Né? O que eu tenho percebido assim ultimamente? Né? Tem uma galera que anda numa bolha mais tão grande assim, mas tão grande, né? Alguns estão negando a realidade, outros é porque estão na bolha mesmo, né? Uns às vezes enxergam o que está acontecendo de verdade, né? Nessa reta final aqui das eleições, mas negam, né? E isso aí é algo assim que vai ser muito chocante para essas pessoas, né? E aí eu vou te explicar aqui sobre o que é. Eu costumo acompanhar bastante aqui a Jovem Pan. E aí hoje de manhã eu vi, né, lá no Morning Show, o pessoal discutindo lá sobre quem está na frente, sobre pesquisa, sobre um monte de coisa. E aí sempre a gente vê, né, lá aquele Guga Noblar falando sobre, olha, agora os empresários, né, alguns empresários lá fizeram reunião com Lula e estão apoiando ele. E aí eu vi que fizeram a maior festa quando o Henrique Meirelles, olha, até o Henrique Meirelles está do lado, olha, o Alckmin, né, está do lado do Lula. E a gente não percebe, assim, esse pessoal não percebe, ou talvez eles estão tentando empurrar uma narrativa, né, desse negócio de voto útil, essas coisas assim. Eles não percebem que, na verdade, o que vale é a vontade do povo. Né? Porque assim, antigamente a gente tinha muito esse negócio assim, da televisão, né? Contratar artistas, então os artistas influenciavam muito, né? Devido ao sucesso que faziam às vezes nas novelas, músicas, né? E aí o pessoal se influenciava, né? Quando um artista, por exemplo, falava alguma coisa, geralmente tinha tendência de quem gosta daquela pessoa, é fã daquela pessoa, e assim são os comerciais de TV, né? A gente vê alguém famoso, uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, indicando, por exemplo, ali uma marca de carne, uma marca de, sei lá, alguma coisa assim, algum produto, a gente tende, né? Nosso cérebro tende a ir pelaquela linha de raciocínio que aquela pessoa está falando. E aí, essas pessoas esquecem que o que a gente tem visto, né, nas ruas são coisas totalmente diferentes. E assim, não é questão de rua, né? Porque eu vejo também eles falando assim, mas às vezes pode ser que aquele pessoal ali é mais engajado, vai mais na rua, os militantes bolsonaristas, que falam, são mais engajados e por isso que eles estão mais nas ruas. Só que assim, o único local onde essas pessoas se apegam, né? Eu gravei até um vídeo aqui, o Rui Costa Pimenta do PCO falou sobre isso, olha, eles estão apegados simplesmente nas pesquisas, né? E aí eles estão achando que o Meirelles, né, o Henrique Meirelles foi candidato a presidente. Ele foi candidato a presidente. Ele foi o candidato a presidente que mais gastou dinheiro, gastou do próprio bolso, inclusive. Foi o que mais gastou e ele perdeu para o Cabo Daciolo. O Alckmin, por exemplo, saiu nem na foto. Né? O Alckmin, na última eleição que ele concorreu para presidente, aí foi contra a Dilma, se não me engano, ele teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Como é que nunca aconteceu isso na história? E aí as pessoas acham que porque essas pessoas que são os limpinhos que eles colocam, estão ao lado do Lula ali, tá vendo? Então todos os empresários estão a nosso favor, todos os artistas. Então a gente viu o Felipe Neto que falou muitas verdades, inclusive da Dilma na época do Lula, e hoje em dia ele apareceu chorando, que a gente consegue ver nos olhos, na forma dele, no sorriso dele, que não é de verdade, cara. Ele tá indo atrás ali daquela bolha, né? Porque tem uma galerinha, né? O pessoal até fala galerinha do Leblon, galerinha limpinha, que você tem que estar no meio da bolha, que se você não rezar aquela cartilha, que você é excluído, você é chamado de repente de fascista, de alguma coisa assim, e tem essas pessoas que não conseguem, né, ser autênticos o tempo todo. Então eles vão sempre, né, levando para lá e para cá conforme a conveniência daquela turminha que eles estão. E aí eu estava assistindo também aqui na Jovem Pan agora há pouco, aqui no Pânico, tinha lá o pessoal do Brasil Paralelo, inclusive eles vão fazer um lançamento amanhã. Eu não estou ganhando nada para falar sobre isso, mas eu faço questão de falar. Eles vão fazer amanhã a segunda edição, né, do Teatro das Tesouras. Eu assisti os outros episódios todos, vale muito a pena, está gratuito no YouTube. E agora eles vão lançar dentro da plataforma deles lá, o Teatro das Tesouras, né, falando sobre essas eleições. O lançamento vai ser dia 29, amanhã, tá? Amanhã às 8 horas da noite. E aí ele falando sobre essa reunião, né, dos empresários com Lula, como que a mídia traz isso pra gente e como que essas pessoas, como eu falei agora do Guga Noblar, tem vários outros, né, que a gente vai acompanhando ali, que são de esquerda, mas trabalham ali na Jovem Pan principalmente, que é a única emissora que dá voz aos dois lados. E aí esse pessoal do Brasil Paralelo, eles são convidados agora a participarem de várias reuniões, vários atos agora de vários candidatos, né? Acho que de praticamente todos os candidatos. E ele foi que participou dessa reunião aí, em que estavam os empresários. E olha como que é.
Ele falou que ele estava lá, né? Esqueci o nome do rapaz do Brasil Paralelo. Você pode até assistir o Pânico de hoje, do dia 28, você vai ver ele falando nessa parte bem no finalzinho. Ele falou assim, ó, eu estava lá, né? Então assim, tinha muitos empresários lá reunidos com Lula. Se eu não me engano, esse grupo de empresários também se reuniu com o Bolsonaro há algum tempo atrás. E tinha 2, 3 ali, sim, puxando o saco, babando o ovo ali. Mas ele falou que a grande maioria dos empresários estavam todos se cutucando e falando, pô, Lula, não é assim não, cara. Por exemplo, ele fala sobre revogação de teto de gastos. É como se nós que somos donos do dinheiro, estivesse dando o nosso cartão com a senha ou um cheque em branco para ele fazer o que quiser, para ele gastar o tanto que ele quiser. Então, assim, nenhum empresário quer uma insegurança dessa dentro do país. E aí, esse cara do Brasil Paralelo, que eu não me recordo o nome dele mesmo, ele falou que ele estava lá na reunião. Ele estava lá na reunião. E aí ele falou que viu e tinha outros veículos de imprensa lá. Falou que lá os empresários estão preocupados com a economia, com o futuro do país, com o futuro das suas empresas, dos seus funcionários, dos seus empregados. E aí quando acabou a reunião, logo a mídia, principalmente o UOL, que eu disse agora aqui, que já perdeu a vergonha, né? O UOL agora está fazendo campanha escancarada. O último vídeo que eu coloquei aqui eu mostrei. Eles perguntando se a gente sabe o número do Lula. E aí ele falou que, né, ele viu, acho que foi até no UOL, se não me engano, o UOL colocando assim, empresários... empresários do país declaram apoio a Lula e Lula está próximo de vencer no primeiro turno. Então, assim, eu não sei se é somente maldade, se é só má fé, se é uma bolha que eles vivem mesmo, né? E eles acreditam que, assim, essa reunião desses empresários e aquele povo que estava na rua lá no 7 de setembro, que eles negam. Aquela multidão que estava na Paulista, que eles negam. Eles falam que aquilo ali não era o povo, né? O Lula falou que eram os supremacistas brancos. Né? E aí, inclusive, eu vi no Morning Show, o pessoal desafiou. Essa reunião do Lula com esses empresários eram todos velhos, ricos e todos brancos. Não tinha um negro e só tinha uma mulher. Então, assim, a hipocrisia é muito escancarada. Essa bolhazinha que eles estão, para quem tem vergonha, né, vai sentir vergonha depois de ter participado desse teatro todo. Né? Então, eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro chega na frente nesse domingo aqui, certeza absoluta eu tenho disso. Ele vai chegar na frente, né? Se vai ganhar no primeiro turno ou não, eu não sei, mas o Lula não está na frente dele, certeza, porque é questão de percepção e é questão de ver a realidade. E a gente fala das ruas, mas você pode fazer uma enquete. Tem enquete aí, né? O pai do Google, por exemplo, o Ricardo Noblat, que chama, ele faz enquete, o Bolsonaro está na frente. O UOL faz enquete, o Bolsonaro está na frente. Tem live simultânea, aquela live lá que o Bolsonaro fez lá no Flow, aí juntou a Anitta, o Felipe Neto e mais o canal do Lula, fizeram live simultânea no mesmo dia para tentar, entre aspas, boicotar, e eles não tiveram, acho que 20% da audiência que teve o Bolsonaro no Flow. Então, assim, todos os locais, né? Todos os locais, eles não conseguem chegar nem, talvez acho que nem 30% da audiência que o Bolsonaro consegue, mas só no Datafolha, né? E nessa bolhazinha desses empresários, desse pessoal que acha que, né? E às vezes os empresários não tem nada a ver com isso, tá? Eu quero dizer, deixar bem claro aqui. É essa turma que está nessa bolha que acha que porque o Henrique Meirelles e o Alckmin, né? Que o Alckmin é um cristão, né? Cara, um cristão que canta a Internacional Socialista, é um cristão e acha que porque ele está junto do Lula, que isso aí vai poder trazer um pessoal pro lado do Lula. Cara, se engana, né? Eu acredito em você que está assistindo aí, acredito no povo brasileiro. O povo brasileiro é conservador, é de maioria cristã. Infelizmente as informações não chegam a muitas pessoas ainda, né? Por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo aqui. Isso aqui é um tipo de vídeo que às vezes não tem tanto engajamento, que o pessoal gosta de ver polêmica, né? Treta, briga, essas coisas. Mas isso aqui é uma análise muito séria que eu estou fazendo, é um ponto de vista meu. Se você está de acordo, se você concorda com o que eu estou falando, deixe seu comentário aqui e ajuda a compartilhar essa informação, porque não chega, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda a mídia tradicional tem um alcance muito grande, né? E a gente vê, assim, o que ficou mais escancarado por falar nisso, foi no dia da sabatina lá, a diferença da sabatina lá do Jornal Nacional entre Lula e Bolsonaro. O Bonner abriu a sabatina lá com o Lula já dizendo que ele não devia nada para a justiça, sendo que ele nunca foi absolvido, nunca foi inocentado, nesses processos aí pelo menos, né? Do triplex, lá do sítio, ele nunca foi. Então, assim, você vê que a tendência está muito grande e eu fico imaginando, assim, o tanto de dinheiro que essas empresas... porque eu não acredito não só em ideologia, tem uma ideologia por trás, sim, é uma visão de mundo que eles têm, que eles querem implantar nas escolas, com as crianças,
a gente acredita também que a grana, né? Esse pessoal, se o Bolsonaro tivesse despejando um caminhão de dinheiro lá na Globo, no UOL, esses veículos aí, tenho certeza absoluta que eles não estariam fazendo esse ataque assim tão feroz. E assim, não é hoje, né, agora na eleição, desde quando ele entrou, que começou a cortar esse tipo de coisa, o ataque é massivo, é intensivo, e mesmo assim eles não conseguem aprender com os erros, porque o Bolsonaro foi eleito falando nas redes sociais, eleito nas ruas, e o que a gente vê hoje, é assim, é um apoio muito maior, uma movimentação muito maior do que em 2018, cara. É muito maior. Como é que agora ele vai perder a eleição se lá ele ganhou? É muito maior. E assim, não é nada programado, né? Quando o Lula vai, a gente vê imagens aí toda hora de ônibus e ônibus chegando, ônibus de prefeitura, ônibus de sindicato, trazendo o pessoal, e aí ele fecha a praça para poder fazer um comício dele. O Bolsonaro tá andando e pede lá para parar o carro, e ele para num boteco, para numa loja, em qualquer lugar. Cara, questão de minutos, menos de 5 minutos, aquele local já está lotado de gente. Lotado, e assim, é espontâneo, sem combinar. Ele descia no aeroporto, agora não está mais andando, acho que em esses voos, né, até por questão de segurança, mas ele descia em qualquer aeroporto, em Natal, ou no Rio Grande do Sul, ou no Amazonas, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, qualquer local que ele descia, em pouquíssimos minutos, às vezes até em segundos, aquela multidão se toma, e o candidato, né, o outro que é adversário, não consegue sair nem nas ruas, né? São Bernardo, que é próximo de onde eu moro, ele não consegue ir no boteco tomar uma pinga que ele gosta. Então, assim, tá muito na cara, e esse pessoal aí que tá nessa bolha, né, eu tô achando muito engraçado. Eles estão assim, olha, eu acabei de ver agora aqui uma pessoa compartilhando, olha, agora a Leila do vôlei declarou apoio ao Bolsonaro, ao Lula. Cara, talvez você que tá assistindo nem sabe quem é a Leila do vôlei. Ontem eu vi, o Casagrande declara apoio ao Lula. Cara, esse pessoal, eles estão achando realmente que eles têm esse poder de influência no povo, né? Tem uma meia dúzia mesmo que são fãs deles, e pode ser, mas a maioria do povo, cara, já pegou, já tá entendendo qual que é esse jogo, né? Já sabe quem são essas pessoas, e sabe, cara, que essas pessoas aí que mandaram você ficar em casa, a gente tem que lembrar disso, tá? Mandaram você ficar em casa, a Anitta mandava ficar em casa e falou que ia terminar o curso de francês. A Vera Magalhães falava, fica em casa, e aí mostrou ela abrindo o vinho lá de mil, com a carninha, com aquelas coisinhas, e o povo que trabalha de verdade nas ruas, que tá lá no Nordeste, que chegou água lá pro pessoal, esse pessoal, cara, eles não queriam ficar em casa, eles precisavam trabalhar, não é questão de querer, na verdade, eles precisavam trabalhar, e muitas dessa gente foi impedida, e aí foi socorrido pelo governo federal. Pode chorar, pode falar o que for. O Congresso, então, foi aprovado junto com o Congresso, porque esse é um governo democrático, não é um governo de ditador. Por isso que o Congresso e o governo trabalham junto para aprovar e levar o auxílio emergencial para aqueles mais necessitados. 38 milhões de pessoas, eu vi o Paulo Guedes falando que eram invisíveis. Ninguém sabia que essas pessoas existiam, e o governo achou essas pessoas. Por que são os invisíveis, que não sabiam que existiam? Eram pessoas que não tinham nem conta no banco, muitos acho que nem CPF não tinham, estavam por aí, e o governo achou 38 milhões de pessoas. E hoje em dia eles falam que tem 33 milhões passando fome, né? Mas enfim, o que você acha desse pessoal que está nessa bolha? Eles acreditam que Henrique Meirelles, Alckmin e Casagrande, né, e agora Leila do vôlei, Xuxa, Felipe Neto, Tico Santa Cruz, que falou que infelizmente vive num país onde tem que trabalhar, né? Eles estão achando que essas pessoas, eles estão falando até uma palavra que chama virar voto. Eles vão virar voto pro Lula. Cara, a decepção desses caras vai ser tão grande, e eu queria deixar registrado aqui, ó. É claro que o Lula não tem vergonha, mas essa vai ser a maior derrota da vida dele, né? Eu ia falar assim, ele vai passar a maior vergonha da vida dele, mas não vai, porque o cara foi preso, ele não tem vergonha, né? Mas vai ser a maior derrota desde quando ele foi candidato, né? Desde acho que de 89, que ele foi a primeira vez candidato, né? E acho que até se elegeu a deputado. Vai ser a maior derrota da vida dele, né? Espero que ocorra tudo bem, né? Que não tenha nenhum tipo de problema aí no pleito eleitoral, e que não vai ter mais desculpa de que ele estava preso, que o que aconteceu com a Adélio, disparos em WhatsApp, não vai ter mais nada disso. Vai ser a derrota, o povo vai mostrar a força que tem, e o povo está cada vez mais chegando, né? Essas informações aqui, o povo está sabendo da verdade. O pessoal não cai mais nesse papinho de artista aí do Leblon, de intelectualzinho da Rede Globo. O que você acha? Deixa no comentário aqui abaixo, se inscreve, e até o próximo vídeo.